Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, catequista, paz e bem. Seja muito bem-vindo ao nosso curso Como Fazer a Catequese Acontecer. Neste curso, nós vamos trazer alguns pontos de reflexões aí para você, catequista, para você, coordenador, conseguir desenvolver a catequese a partir de vocês. O nosso objetivo neste curso é desenvolver a catequese a partir dos próprios catequistas. Por isso que nós vamos trazer várias reflexões a respeito do seu ministério, da sua missão como catequista e também da comunidade de catequistas, né, de vocês com outros catequistas, para que realmente isso possa acontecer. Então, se você está aqui acompanhando essa aula, já aproveita, já se inscreve no nosso canal, que nós temos muitos cursos e aulas aí disponíveis, então já se inscreve aí, porque o que não vai faltar para você aqui no nosso canal do YouTube é formação. Para quem não me conhece ainda, eu sou Gessiandro Pessoa, do Pensar Catequese, e nós estamos aí em diversas redes sociais, estamos principalmente no Instagram, onde toda terça-feira nós temos lives no quadro de catequista para catequista. Toda quinta-feira, aqui no YouTube, nós temos aulas do nosso projeto Catequese na Veia, onde nós vamos percorrer os principais documentos sobre catequese pós-Concílio Vaticano II. Então, se você não conhece os documentos, já aproveita, se prepara, se organiza, porque toda quinta-feira, às 20 horas da noite, tanto no Instagram na terça, 20 horas, no quadro de catequista para catequista, e na quinta-feira, 20 horas também, aqui no YouTube, no nosso projeto Catequese na Veia, nós temos formações. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula do nosso curso sobre como fazer a catequese acontecer. E na primeira aula nós vamos falar sobre o planejamento da catequese entre os catequistas. Vários documentos pós-Concílio Vaticano II têm falado muito da importância da vivência comunitária da fé. Documento de Aparecida, o novo diretório para catequese, diretório geral para catequese, diretório nacional, todos eles têm falado bastante sobre a dimensão da vivência, da convivência, da fraternidade, da comunhão, né? E quando nós falamos de planejamento, é muito importante pensar em planejar a catequese, seja o encontro com os catequizandos, seja o processo formativo dos catequistas, pensar tudo isso juntos, em comunhão, em comunidade, porque cada um com seu ponto de vista, com a sua contribuição, vai ajudar a desenvolver este itinerário catequético. Eu gosto de usar bastante a frase do filme Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quem não sabe o que quer fazer na catequese, qual o objetivo, qualquer material, qualquer tema no encontro vai servir, mas não é bem assim. Nós temos um objetivo muito claro, que é fazer com que os nossos catequizandos tenham uma experiência de fé ao longo desse itinerário catequético. E justamente nessa experiência de fé, eles possam aderir à pessoa de Jesus Cristo, à sua igreja, à fé, e testemunhar essa fé a partir da igreja, da comunidade. Sabe aquela mentalidade que muitos ainda têm, que eu vou fazer a catequese porque eu quero fazer receber a primeira comunhão, que eu quero receber o sacramento porque o meu filho... não é esse o objetivo da igreja, nunca foi. Só que muitas pessoas acabaram achando que era esse o objetivo, catequese para receber o sacramento. Vão receber o sacramento? Vão receber. Mas esse não é o único objetivo, né? É preciso receber o sacramento, ter convicção, ter certeza do que é o sacramento e, acima de tudo, viver este sacramento na igreja e na sociedade. Então, nesta primeira aula sobre o planejamento, nós vamos compreender isso. Primeiro passo, na reunião com vocês, catequistas, nós vamos começar a nossa catequese no período do Advento. Vamos seguir o calendário litúrgico. Maravilha. Então, 2 meses antes, vocês têm que se reunir, vocês catequistas, e eu coloquei aqui um quadro com datas, estruturas de datas, para vocês pensarem isso. Vocês têm que se reunir com catequistas e a coordenação, habitualmente, no mínimo, 5 vezes durante o ano.
5 vezes durante o ano. E eu estou falando, eu nem estou falando sobre a formação, mas é o quê? Durante todo esse período, vocês vão se reunir para buscar formação, para ter vivência fraterna, para fazer avaliação da catequese, como que está sendo, como que está acontecendo e etc e tal. Então, vocês têm que se reunir no mínimo, 5 vezes durante o ano. Não dá para pensar em ser catequista individual. Não é essa a nossa proposta, não é a proposta da igreja. Se nós falamos de comunhão com a igreja de Jesus Cristo, essa comunhão tem que partir de nós. Eu costumo dizer que a vida do catequista também se torna conteúdo da catequese, porque a tua vida é um evangelho vivo. Então você precisa dar testemunho deste evangelho com a tua vida. Então, dentro do planejamento catequético, nós vamos aprofundar em todos esses pontos ao longo das próximas aulas. São pouquíssimas aulas, são 4 aulas só. Na primeira reunião ou encontro entre vocês, catequistas, vocês precisam, nesse primeiro encontro, antes de iniciar a catequese, vocês precisam 2 meses antes se encontrarem para pensarem como que vai ser o ano catequético de vocês. Então, um encontro 2 meses antes para fazer uma avaliação sobre o ano que passou, sobre os desafios, sobre como isso pode mudar. Segundo, 3 meses depois, isso com base nessa estrutura que eu passei agora há pouco para vocês. Estou explicando ela agora. Falei dessa estrutura aqui, agora estou explicando os pontos. Então, o primeiro encontro aqui é para antes de iniciar a catequese. O segundo encontro, 3 meses depois, para avaliar os passos dados até aqui. Então, o que foi que nós fizemos até aqui? Nós temos o itinerário catequético, qual o livro que vocês têm, qual a apostila. Então, os 3 primeiros meses, né, para avaliar o que foi que vocês fizeram. Então, o segundo é 3 meses depois para avaliar os passos dados até aqui e pensar em planos para melhor catequizar e cultivar a comunhão entre os catequistas. Então, avaliar para melhor catequizar os teus catequizandos para que eles possam ter uma experiência de fé, uma vivência de fé e cultivar a comunhão entre vocês, catequistas. Antes de pensarem em uma comunhão com os catequizandos, é preciso pensar a comunhão com vocês, catequistas. Então, avaliação e buscar melhorar a catequese e cultivar a comunhão entre vocês. Terceiro encontro, após concluir o semestre para avaliação do semestre e cada um dos membros de maneira fraterna, com a intenção de crescer juntos. E um pré-planejamento para o próximo semestre. Né? Se vocês fazem o planejamento anual, ótimo, mas dá para vocês aprofundarem naquele planejamento para o próximo semestre. E quando eu falo de avaliação e de correção fraterna, é importante nós termos a maturidade, nós catequistas, de aceitar correções de outras pessoas. Às vezes eu não consigo identificar os meus defeitos, as minhas limitações, as minhas falhas, mas é justamente nessa vivência fraterna, nessa comunhão com outros catequistas, que eu vou desenvolver outras habilidades que eu tenho, que eu vou desenvolver o senso de comunidade. Hoje estamos vivendo em um período que é proibido, entre aspas, corrigir o irmão. Então, fui corrigido por fulano de tal. Claro que tem que saber como, né? Não é só corrigir, tem que saber como corrigir. Não adianta eu dizer que eu corrigi o irmão se eu fui um cavalo, com as palavras, falando a grosso modo. Então tem que saber corrigir, porque nessa vivência fraterna, nessa correção, se nós pegarmos, por exemplo, a carta de São Paulo aos Gálatas, que nós estudamos no ano de 2021, sugerido pela CNBB, São Paulo vai exortar a comunidade, São Paulo vai corrigir a comunidade. Então, nós temos que seguir o exemplo das primeiras comunidades cristãs e termos maturidade de acolher as correções, de acolher as indagações de outras pessoas. É melhor fazer correções na nossa frente do que falar mal por trás, pelas costas. Então, buscar corrigir um ao outro com cuidado, sempre buscando melhorar, porque se nós temos a capacidade de aceitar correções, com certeza nós vamos ajudar também os nossos catequizandos a serem corrigidos quando necessário. E a vivência fraterna, a comunidade, ela está aí para isso. Eu só consigo ser um bom cristão quando eu tenho a capacidade, a maturidade de ouvir outra pessoa. E assim, nós concluímos a primeira aula, que é como se fosse uma introdução para as demais, tá bom? Nessa primeira aula, nós falamos um pouco sobre planejamento entre vocês. Então,
Antes de começar um novo ano, já pensem em quantas vezes vocês vão se reunir ao longo do ano. E como antecedência, aqui eu passei para vocês meio que um roteirinho de datas, de encontros, etc. e tal. Vocês já façam esse calendário para que os catequistas já tenham esse material, esse calendário em mãos, 2, 3 meses antes, para não dizer, eu não sabia que ia ter encontro, foi marcado em cima da hora. Então, já pensando nessas questões, já faça isso. E pensando também em desenvolver uma boa catequese na sua paróquia, em fazer com que realmente os teus catequizandos tenham uma experiência de fé. Experiência que começa a partir de você, catequista, a partir do grupo de catequistas, da comunhão com catequistas. Eu sempre falo isso no Instagram do Pensar Catequese. O que eu mais faço é partilhar isso nos stories, nas postagens e nos documentos, etc. Então, vamos cultivar estes pontos também. Amém? Então, bons estudos, Deus te abençoe, paz e bem, até a nossa próxima aula.